Acompanhe a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 26, acompanhe a leitura aí no verso 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Curva a sua cabeça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou na noite de hoje. Obrigado, Senhor, nos traz a este local de adoração. E agora pedimos que o Senhor torne o nosso pensamento e coração cativo à Tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso ser, para que possamos compreender a Tua mensagem. Oramos assim, em nome de Jesus. Nós estamos diante, meus irmãos, de uma declaração, eu diria que extremamente emblemática, por parte de Jesus aos seus discípulos. Muito embora essa não fosse a primeira vez que Jesus tivesse falado da sua morte aos seus discípulos. Note, o texto em questão caminha para um clímax da crucificação. E os discípulos aqui agora parecem entender que o mestre os deixaria de fato. Então nós vemos no texto uma atenção a esse respeito. E o texto é marcado por uma tensão que pode ser visto, meus irmãos, nas seguintes palavras de Jesus que antecede o texto que nós lemos. Ele diz: isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Eu quero lembrar que Jesus estava na ceia. E ele usa essas expressões. Note, eles estão sentados à mesa. Não foi uma notícia, meus irmãos, do tipo que alguém entra e diz: gente, fulano morreu. Não foi esse tipo de notícia. A notícia não foi essa, mas foi do tipo: gente, dentro de poucos dias eu morrerei, eu serei crucificado. Isso aqui é uma despedida, meus irmãos. Uma despedida que envolve uma grande tensão. Imagine você, quando nós estamos despedindo de alguém que vai para outro país e vai para morar. Eu creio que muitos aqui já tiveram esta experiência, porque já não sabe mais quando vai voltar a ver, por uma série de questões. Mas não é esse tipo de despedida que Jesus está preparando os seus discípulos. A despedida é para a morte, certamente que Jesus ressuscitaria. Mas note, o texto é tomado por uma tensão. Jesus está falando, os discípulos estão à mesa, e eles estão olhando, e a imagem que nós temos aqui é uma imagem de atenção às palavras, ao olhar de Jesus, ao enfado, a tudo aquilo que o mestre já tinha vivido na sua experiência ali ministerial. Um Deus homem encarnado,
Eu imagino esta cena, como ela é carregada de emoção, de tensão, porque não estamos falando de um momento qualquer. Note, o caminho da cruz, o tema abordado ao longo deste mês, para termos uma compreensão do que foi o sacrifício de Cristo, a sua importância neste enredo de salvação que nos envolve. Aqui nós encontramos também marcas que nos levam com uma maior compreensão dessa tensão e do significado do que é caminhar com Jesus, do que é a decisão de caminhar neste caminho da cruz, nesta direção. Eles estão sentados à mesa. Foi uma notícia do tipo: alguém entra e diz isso. Não, foi mais que isso. Jesus está dizendo que de fato Ele está se despedindo dos seus. E por mais que os discípulos soubessem daquilo, tudo nos leva a entender de que a morte é algo tão danosa, que por mais que dizemos estarmos preparados, ela vai nos causar dor. E o que Jesus está dizendo é que depois daquela experiência, depois de tudo aquilo, Ele continua sendo o Deus misericordioso que uniu, e Ele voltaria. E eles precisavam compreender isso. Nós tiramos algumas lições desse texto, olhando para a fala de Jesus, para este diálogo com Pedro e com seus discípulos, e que podemos sim, no caminho da cruz, tirar mais lições que vai nos fortalecer e vai nos direcionar a uma compreensão mais e mais, que mais se aproxima, ou melhor dizendo, do que foi a crucificação de Cristo. O caminho da cruz. No caminho da cruz, nós aprendemos algumas coisas. Quando decidimos viver por Cristo, assim como Ele decidiu morrer em nosso lugar. No caminho da cruz, primeira lição que nós aprendemos nesse texto, é que no caminho da cruz, o sofrimento é algo inevitável. Note, em um mundo triunfalista, em que as pessoas colocam a fé triunfalista, longe de problema, longe de dificuldade, imagina, quem nunca aqui ouviu as expressões: eu sou filho do rei? Sim, nós somos filhos do rei, louvado seja Deus por isso. Mas o Senhor sempre deixou claro que esta foi uma escolha difícil, e a qual Ele fez essa escolha em favor de nós. Deus sempre deixou claro as exigências estabelecidas na sua relação com os seus servos, desde o Antigo ao Novo Testamento. E em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 28, nós notamos toda uma trajetória em que um cordeiro é morto, seu sangue é aspergido sobre os umbrais das portas, para que o seu povo fosse poupado da ira, da sua ira, da ira do Deus Pai. Pois, caso contrário, naquele dia, a morte também visitaria o lar do povo dos israelitas. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, já apontando para Cristo, apresenta um cordeiro que derrama sangue, que para proteção e provisão do seu povo, que tem dois caráteres neste derramamento, nesta presença do cordeiro. Eles são alimentados, e ao mesmo tempo que eles são alimentados, eles são protegidos, porque o sangue aspergido nos umbrais da porta não permitiria que o anjo da morte entrasse nas casas dos israelitas. Em João, no capítulo 15, verso 13, é dito que ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No caminho da cruz, a renúncia, o sofrimento, a entrega foi algo inevitável para o nosso mestre. E eu diria que é inevitável para nós também. Em Romanos 3, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, é dito que a ira de Deus, no capítulo 3, é manifestada dos céus, o que nos remete à ideia de que essa não é uma ira que pode ser amenizada ou cessada por meio dos méritos humanos. É por essa razão que Deus, o Pai, enviou seu Filho, o Cristo. E a ira que certamente nos destruiria, recai sobre Ele. A ira de Deus não pode ser aplacado por nós, pela nossa meritocracia, por aquilo que podemos oferecer. Não, o Senhor se ofereceu. A ira foi aplacada no próprio Deus, Filho, em nosso lugar. Então a renúncia, a entrega, foi algo inevitável. E o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: vocês não entenderam ainda. Tudo está apontando para este fim. Eu vou ter que ir até a cruz. Por essa razão, meus irmãos, o uso da expressão derrama sangue para remissão de pecados, usado por Jesus aqui, está explícito a ideia de expiação, conforme o livro de Êxodo, no capítulo 29, verso 36, que diz assim: também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e os ungirás para consagrá-lo. Obviamente que aqui está falando do sacerdócio de Arão. Mas note, até a entrada no templo tinha uma implicação prática, porque para entrar no templo deveria pensar, deveria ter em mente de que um cordeiro precisava entrar primeiro, para que a ira de Deus não caísse sobre aqueles que estavam entrando ao tabernáculo. Talvez você diga: mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que o resultado de estarmos aqui, o fato de estarmos aqui, é fruto daquilo que o Senhor já fez por nós. Essa adoração, esse louvor, este culto de ação de graça, este culto de apresentação, de adoração, nada mais é de que mérito em Cristo Jesus. O Cordeiro, o Cristo foi entregue, e nós podemos entrar na presença de Deus. Aí, como diz Hebreu, ousadamente, porque o véu da separação se rasgou, e nós podemos estar na presença desse Deus maravilhoso, gracioso. Pense você aí. Eu sei que houve um esforço da sua parte, da minha parte, para estar aqui nessa noite. E talvez você entrou: que bom que eu estou aqui. Sim, maravilhoso. Mas pense: Senhor, obrigado por eu estar aqui. Porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. Os discípulos sabem o peso, meus irmãos, das palavras de Jesus. Eles sabiam o que era esse derramar sangue ao sacrificar um animal e levar até o sacrifício. Assim como eles também sabiam o que era estar no lugar de um malfeitor e trilhar o caminho rumo ao Calvário e ser morto na cruz. O homem romano, o contexto da cultura romana, todos ali que caminharam até a cruz,
seja para escarnecer o Cristo, seja por curiosidade, eles sabiam o significado daquela caminhada. Eles sabiam o que significava colocar os pés naquele caminho cheio de poeira e ir em direção ao Gólgota, sabendo que lá o fim era o único fim, de morte, e morte de cruz. Eles sabiam o que se aproximava. Essa era uma questão perturbadora para os discípulos. Jesus não era um criminoso para merecer aquele mal. Não é à toa que Pedro, nas palavras de Jesus, ele fica ali meio que indignado. O velho Pedro. Pedro, meus irmãos, está ouvindo tudo isso. E sabe que nada poderia fazer para evitar o flagelo do Mestre. O sofrimento e morte do Mestre foi inevitável. Ele se entregou. Ele se oferece. Ele é a oferta. É a dádiva de Deus a mim e a você, pecador. É aqui que está o clímax de atenção. Jesus está dizendo que não somente iria ser crucificado, mas que temporariamente isso causaria uma dispersão por conta da fraqueza da fé dos seus discípulos. Eles seriam tomados de um sentimento de tristeza, de medo, algo avassalador. Não é à toa que nós vemos 2 discípulos indo, sentindo o caminho de Emaú, abandonando a fé e dizendo de jeito, vamos voltar para a nossa casa, vamos dar continuidade na nossa vida. E o texto vai dizer que Jesus se apresenta entre eles e eles começam a dialogar, falando sobre o assunto, e Jesus pergunta, do que vocês estão falando? E eles dizem desse jeito, nós estamos falando aí do Nazareno, uma promessa, mas morreu, e eles estão caminhando. E Jesus, o texto vai dizer que Jesus como que querendo fazer com que, dando sinais de que continuaria, eles diz, fica conosco, já é tarde, e eles entram para cear, e quando eles sentam à mesa, o texto diz que os olhos deles abrem, e eles dizem um para o outro, porventura enquanto conversávamos, o nosso coração não ardia. Eles se dão conta, naquele mesmo momento eles se levantam, arrumam as suas coisas e faz o caminho de volta. Vez ou outra nós vamos nos pegar em situações como essa. Quem sabe atitude como a de Pedro, que precisa de uma experiência, de um renovo. Meus irmãos, o que seríamos de nós se não fosse o caminho da cruz? O que seria de nós se não fosse o evento da cruz? Pedro, ele se sente incomodado com tudo isso. Muito embora seja um homem que andava com Jesus, até ali parecia não ter experimentado algo genuinamente renovador para a sua vida. Pedro é Pedro. Eles estão ali juntamente, ele está ali justamente com os discípulos, ouvindo aquela notícia terrível, inimaginável de acontecer ao mais vil dos homens, dos pecadores. Que dirá ao Senhor Jesus, ao vosso mestre? Foi como que eles fizessem uma análise de tudo aquilo e dissessem, isso não pode acontecer, tem alguma coisa de errado em tudo isso. Fazendo um paralelo com a nossa própria vida, meus irmãos, e longe de nos compararmos àqueles homens, porque é outra realidade. Eles viram o Senhor, foram apóstolos que andaram com Cristo,
Eu digo para você que, vez ou outra, o que mais nos assemelha a esses homens é a nossa fraqueza. Quando a tempestade bate à nossa porta, quando a crise bate à nossa porta, precisamos voltar ao caminho da cruz. Precisamos compreender o mistério da cruz, que foi a nós revelado, tão somente a nós revelado. Jesus diz: ferirei o pastor. Essa é uma referência direta ao que está escrito no próprio texto do profeta Isaías, do qual foi lido na liturgia, em que diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Talvez muitos não tenham se dado conta disso. Meus irmãos, o que veio sobre Jesus não foi Satanás. O texto vai dizer: todavia ao Senhor agradou-lhe moê-lo. Por quê? Porque estava aplacando a ira do Senhor. Então o Senhor, na sua infinita graça, o permitiu que isso acontecesse. A expressão usada pelo evangelista Mateus para ferir tem uma conotação extremamente dolorida, tem uma conotação extremamente rígida, de como que alguém estivesse em um ringue. O texto pode ser traduzido por a ideia de golpear com as próprias mãos, esmagar com um martelo. A ideia de que o sofrimento foi algo terrível para o nosso mestre. E foi algo real. Porque desde o Antigo Testamento o profeta Isaías já apontava para este evento. E como ele seria danoso, como ele seria algo terrível. Pedro, assim como os outros discípulos, entende perfeitamente o que as palavras do mestre significavam. Um tanto que eles, por conta da fragilidade, da fraqueza da fé, Jesus já vai anteceder e diz desse jeito: as ovelhas, por um curto período de tempo, elas ficarão como que dispersas. Ora, quando a crise bateu, todo mundo foi embora. O mestre ficou só. Talvez seja exatamente isso que nos falta, meus irmãos, a entender o que realmente foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi esmagado, moído por nossa causa, pois não há algo mais terrível que ser inimigo de Deus. Mas Jesus, em um ato voluntário, ainda na eternidade, aceitou ser oferecido em nosso lugar para reconciliar-nos com o Deus Pai. Ele se ofereceu ainda na eternidade em nosso lugar. No caminho da cruz, o sofrimento é inevitável. Se foi para Cristo a decisão de pertencermos ao Senhor, não nessa intensidade de morte de cruz, mas certamente aqueles que decidiram por Cristo provarão o desafio de testificar do Salvador. Mas isso é algo maravilhoso para nós, tendo em vista que Jesus venceu em nosso lugar. Nós não seríamos capazes. E talvez você diga: tudo bem, pastor, eu entendi, mas como saberei que esses acontecimentos foi em meu lugar, foram em meu favor? Talvez isso traga um certo incômodo ao vosso coração, até mesmo por estarmos anos e anos de distância deste evento. E não é à toa que a sociedade tenta, o homem ímpio, o homem que não crê no Senhor, tenta convencer-nos o contrário da nossa fé. Então não é de se estranhar
que alguém, em uma palestra, que não tem absolutamente nada a ver com a fé, seja capaz de se levantar no meio de uma grande plateia e dizer que a história de Cristo foi bobagem. Conversava com a diretora de escola, amiga minha, essa semana, e ela falava sobre isso. E quando ela olhou para o auditório, pessoas estavam se levantando do auditório, indo embora, e o sujeito lá no fundo dizendo desse jeito: é isso mesmo, vai embora. Tentar convencer que o caminho da cruz não foi real e não há graça é impossível, porque ele morreu em nosso lugar. Não é uma história inventada. Então, como que este favor de Deus, estes acontecimentos foram em nosso favor? Em segundo lugar, no caminho da cruz os corações são revelados. Pastor, por que esses acontecimentos nos alcançou, foram em nosso favor? Porque em meio à nossa trajetória, você está aqui nessa noite, porque o vosso coração foi desnudado, foi revelado por meio das Escrituras Sagradas. Simplesmente. Foi como que o Senhor abrisse os seus olhos, você enxergasse. E de fato enxergou, para a glória do nome do Senhor. Depois da fala de Jesus, parece ter havido um certo silêncio entre eles. Mas Pedro, meus irmãos, sendo Pedro, ele diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. É aqui que é revelado o coração de Pedro. Foi do tipo a fala, e aqui eu me lembro desse filme, foi do tipo a fala do Thor em um filme Ultimato, em Os Vingadores. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Quando depois deles voltarem do passado, perceberam que a viúva negra não tinha voltado com o arqueiro. Thor olha para os seus amigos e vê aquela perturbação. Cadê a Natalie? Arqueiro, cadê a Natalie? E todo mundo fica olhando, procurando a Natália ou coisa desse tipo. E o Thor, querendo ser o mais fortão, o mais expressivo, ele diz desse jeito: gente, vocês estão com pensamento, vocês estão sendo muito terrenos. Vocês estão sendo muito terrenos. Nós vamos voltar e vamos conquistar. Foi como que ele dissesse isso: nós vamos derrotar o Thanos. E logo quando nós voltar, isso vai acabar. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro, meus irmãos, ele está dizendo desse jeito: gente, pare com isso, se anime, se encoraje. Senhor, não fala essas coisas. Eu estou aqui. E Jesus revela de fato o coração de Pedro. E eu digo aqui, meus irmãos, que Pedro estava sendo um ser muito terreno e menos espiritual em sua declaração. Pedro estava sendo realmente quem ele era: um homem impossível, fraco, e que precisava de uma experiência genuína de conversão. Eu conversava isso com alguns. Nós carregamos ao longo da nossa história a ideia de uma fé que parece não passar pelo vale do sofrimento, sendo que o próprio Cristo passou em nosso lugar, para que vivêssemos como vencedores, mesmo em meio ao sofrimento. Quando alguém é corajoso bastante para dizer: Senhor, eu estou com medo, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio no teu poder, porque uma declaração como essa precisa cair por terra todo o nosso orgulho.
Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor e você disse: Deus, eu estou morrendo de medo, eu preciso do Senhor? Ou você está como Pedro: Pedro, Jesus, não, eu não. Esses caras aí podem ir embora, eu não. Eu negar o Senhor? Imagina. Eu sou Pedro. Mas só precisava dizer: Senhor, também estou com medo desse negócio. Eu sei que não vem coisa boa por aí. Derramamento de sangue nunca é bom. Mas o mestre foi e disse: eu vou em vosso lugar. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o Redentor. Ele é o Cordeiro entregue. Ele é o Deus eterno que nos dá a vitória na cruz. Eu sei que o caminho da cruz parece ser muito sofrido, pois foi terrível para o mestre. Mas em nome de Jesus, continue no caminho. Jesus graciosamente, meus irmãos, o adverte, dizendo: isso não é verdade, Pedro. Tu, assim como outros, não estão preparados para tal evento. Obviamente que eu estou parafraseando, porque ele diz desse jeito: tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás. O evangelista Lucas, meus irmãos, em seu capítulo 22, narrou essa mesma experiência de Pedro, dizendo o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas, meus irmãos, tem um olhar para esse texto direto no problema de Pedro, apontando de fato aonde que estava o problema de Pedro. E o porquê que Pedro estava naquela situação, de uma certa forma. E Jesus diz o seguinte: eu roguei. Satanás está tentando te destruir. Pedro, presta atenção. Eu roguei em vosso favor. Pediram para te peneirar, mas eu roguei ao Pai ao vosso favor. Ele é Deus que continua intercedendo ao Pai, junto ao Pai por mim e por você, porque aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi real. Você não está sozinho. No caminho da cruz, Jesus desnudou os corações e tem feito até o dia de hoje. Qualquer um que deseja seguir os passos de Jesus deve estar preparado para confessar realmente quem é diante do Mestre. Você está se sentindo fraco nesta noite? Você entrou aqui se sentindo fraco? E quem sabe você está dizendo: não, eu tenho fé. Não, fale da sua fraqueza. Diga ao Senhor: Senhor, eu vim arrastado aqui essa noite. Eu tenho um problema sério na minha vida, eu preciso da tua misericórdia. Não tente dizer aquilo que você não é. Seja quem você é. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Ele continua sendo Deus na vossa vida. Ele é Deus e cuida dos seus. Jesus nunca disse que o caminho da cruz seria fácil, porque ele enfrentou este caminho, esta cruz, e não foi uma cruz qualquer. Foi uma cruz que nos aniquilava. Foi uma cruz que estava preparado para nós propriamente dito, mas o Senhor tomou para si em nosso lugar.
a fim de ajudar seus discípulos a entender que devoção à sua obra inclui submissão e sofrimento. Jesus declarou de modo enfático: se alguém vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achá-la-á. Faça uma troca nessa noite. Está pesado isso que você está tomando sobre si? É que você ainda não entendeu o mistério da cruz. O que Jesus tomou por sua causa. Se derrame diante do Senhor. Mas pastor, que cruz é essa? Proposto por Jesus, o nosso mestre, aos seus seguidores. Tomar a sua cruz não tem a ver somente com estar disposto a morrer para si mesmo, negando a si mesmo, dizendo não à sua velha natureza, mas também o de saber que a decisão de seguir o caminho da cruz pode também implicar na própria morte física. E talvez você diga: pastor, você está indo longe demais. Eu já não estou muito bem. E agora o pastor tocou na questão da morte física. Meus irmãos, foi real. E tem sido real nos países perseguidos por conta da fé. Lembre-se que na história dos mártires, muitos morreram por causa do Evangelho. E eu cito aqui, me permita citar aqui uma citação do livro dos mártires, de John Foxe, onde ele diz o seguinte: John Hus, condenado à fogueira pelo concílio de Constância, por não negar a sua fé, foi executado em 1415. Mas enquanto era queimado vivo, cantava as Escrituras dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem falou estas palavras, meus irmãos? Um cego. Esta é uma oração. Talvez você nem tenha mais o que falar, como orar. Talvez em meio à sua dor você já não sabe mais o que dizer a Jesus. John Hus, ele dizia enquanto seu corpo ardia em chama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não precisa ter belas palavras para que o Senhor possa entender. Você só precisa dizer: Senhor, é isso que eu estou sentindo. Esses são os meus medos neste caminho em direção ao Senhor. No caminho da cruz, corações são revelados. E é isso que Deus espera de mim e de você. Esse Pedro, que está dizendo aqui, que foi pego antes mesmo que o galo cantasse, é o mesmo Pedro que está no livro de Atos dos Apóstolos, em um seus primeiros sermão. 3.000 almas se renderam ao Senhor. Deus quer usar homens fracos para louvor do seu nome. Deus quer usar a sua vida. No caminho da cruz, o sofrimento vai bater à sua porta. E sabe por quê? Porque você, assim como eu, nós vivemos uma fragilidade incomparável. Nós necessitamos constantemente da graça e da misericórdia do Senhor. Chegando até aqui, talvez você diga: tudo parece muito terrível, impossível de ter um final feliz. Veja bem, se você voltar para o texto comigo, você vai ouvir que no discurso de Jesus, Jesus faz uma colocação em que revela grandes coisas para os discípulos, e eles precisavam crer nisso. No verso 32 diz a palavra de Jesus: mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia.
Meus irmãos, a maior parte do ministério de Jesus acontece na Galileia. Ele não apenas está dizendo enfaticamente quanto à sua ressurreição, como também está deixando claro de que Ele, o Senhor, conduziria o seu povo, estaria à frente, precederia, esta é a ideia do termo lá, precederia a qualquer que fosse os acontecimentos que ocorreria na vossa vida. Eles não estariam sozinhos. Mas pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o caminho da cruz continua sendo a melhor decisão, a melhor escolha a ser tomada. Seja qual for o momento que você esteja vivendo. O negar-se a si mesmo em prova de Cristo é viver na certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida na eternidade com Cristo. O Senhor vos chama cada vez mais a trilhar o caminho da cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Caminho da cruz, a entrega é inevitável. Não tem o que fazer. A renúncia é inevitável. Jesus experimentou isso, meus irmãos, em nosso lugar. No caminho da cruz. É um caminho de vitória. No caminho da cruz, nossos corações são revelados. Não tem para onde correr. O Senhor conhece as nossas mazelas, as nossas tristezas. O Senhor nos conhece. E eu quero convidar você a pensar nisso nessa noite. Negue-se a si mesmo. Trilhe o caminho, porque este caminho é um caminho de vitória. Por isso o Senhor diz: eu precederei vocês, eu estarei à vossa frente. Em outros textos ele diz: não tema, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com a sua igreja até a consumação do século. Jesus está com a sua igreja. Em nome de Jesus, leva essa mensagem para a vossa casa. Toma uma decisão, porventura, nessa noite, se você ainda não tomou. Faça uma análise daquilo que você tem sido como servo do Senhor. Mas em nome de Jesus, o caminho da cruz é a melhor decisão. Deus os abençoe.